Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podvixe, o podcast para você ouvir, se divertir e se comunicar, porque a gente aqui gosta de falar de comunicação, de entretenimento, de cultura, a gente gosta de falar da nossa vida, da nossa terra. E no episódio de hoje, eu vou contar um negócio para vocês, né? Tem três pessoas aqui que são baianas, que amam a Bahia. Nós duas de Itabuna, Anaquinha, minha sócia, minha parceira querida, que está sempre aqui comigo. Mas o convidado de hoje, gente, vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção. Depois da vinheta, eu vou anunciar quem é. Gente, eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que ele, Clebinho. Kleber Isaac Filho, que é um empresário, um empreendedor aqui da Bahia. Ele que tem diversos tipos de ideias mirabolantes na cabeça e que conversa com as pessoas, convence as pessoas das ideias dele, a gente vai junto, porque todo mundo é muito doido, entendeu? É assim, e não tem como levar esse episódio de hoje se não for nessa resenha, nessa brincadeira, porque apesar da gente, né, tá aí no mundo dos negócios, empreendendo, ele que tem programa na TV, né, tem um resort paradisíaco da Bahia, o mais lindo de todos, o São José Beach Club. A gente vive a vida numa alegria e ele fez questão de registrar as melhores histórias da vida dele que ele ouviu por aí, porque ele também é um fofoqueiro danado, em um livro que a gente vai apresentar para vocês. Seja bem-vindo, Kleber, a esse episódio, esse podcast. Muito obrigada por aceitar esse convite. Se fala que é minha honra, vai para aparecendo, então, é a minha alegria. Vocês são jovens de uma geração que eu admiro muito, o talento. Não vou ficar babando o ovo nele, ficar jogando, mas é o que eu posso dizer. Vocês expressam assim, o que eu mais gostaria de ver na sua geração, que é talento com bom humor, leveza com competência. A Vichy interpreta isso, e com a caldinha de chocolate, que é a baianidade. Então, a Vichy tem isso, tem essa competência, essa leveza, e a baianidade, porque, afinal de contas, em modéstia à parte, a gente é baiano. Exatamente. Né, que isso traz uma felicidade para a gente enorme, porque a gente vai ali crescendo na vida, topando fazer vários desafios diferentes, e a gente tem muita dificuldade também, né? Aí quando a gente faz encontro de almas, a gente tem que fazer o quê? Se juntar. Verdade. E nesse caso, fazer um podcast, um episódio, porque eu tô cheio de expectativa, viu? Tô cheio de expectativa. A gente estava conversando aqui antes, né, do podcast, e Kleber falando como é que começou a história dele com esse vínculo dele com a Bahia, né? E aí, ele me falou uma coisa que me marcou muito, né? Que já me marcou muito, tá vendo? Ele falou assim, eu não sou da Bahia, sou das Bahias. Das Bahias. E a gente fala de uma Bahia que hoje a gente mora em Salvador, a gente é de Itabuna, e quantos lugares também a gente já transitou, né? Então, acho que para começar esse bate-papo, né, deixar a Kleber falar um pouco sobre isso, essa questão dessa baianidade que vem dentro dele, que é tão nossa, né, que quando chega em Salvador, a gente tem, acho que a baianidade em Salvador, ela explode, né? Eu sempre conto uma história de que quando eu era repórter, eu entrevistei Sara Jane, e ela falou o seguinte, que ser baiano é uma coisa, ser soteropolitano é outra, bem diferente. E então, assim, foi uma frase também que me marcou, e agora a sua me marca também, de que eu sou das Bahias, né? A Bahia do sul da Bahia é uma, a Bahia, né, do sertão é outra, a Bahia de Salvador é outra. Fala um pouco pra gente como é que começou a sua história com a Bahia. Tem uma coisa que não explica, quando a gente fala de baianidade. É igual... Até não vou menosprezar o Espírito Santo, nem Sergipe, mas a gente nunca viu nenhum músico do Espírito Santo fazer eu sou do Espírito Santo, Laia. Não tem, cara. Galera, não fiquem com raiva da gente, né? Daqui a pouco vai surgir uma música, viu? Eu sou do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo é muito importante, porque se a pessoa, se a Bahia
e Rio de Janeiro fossem juntos, carnaval não acabava. Ia dar um loop, ia dar Castro Alves e para Sapucaí voltava. Então, esse negócio assim, então precisa do Espírito Santo para ser um buffer ali, para segurar. Mas essa resenha aqui, só o Espírito Santo mesmo Só para segurar. da graça do Espírito Santo. E vou falar muito do Espírito Santo aqui, muito bem, porque tem muitos amigos capixabas e o Espírito Santo está juntinho no sul da Bahia, que é a nossa terra Grapiúna. Que eu sou uma das Bahias, das nossas Bahias, da Bahia Grapiúna, a Bahia do Sul da Bahia. E, como falei, eu tive uma perspectiva das Bahias, foi quando eu fui morar em São Paulo, passei meia década em São Paulo. É uma encarnação que eu fui Faria Lime. Trabalhei numa empresa de mercado de capitais. E nesse período, Libera esse budget já aí. o meu. E eu posso brincar de São Paulo, porque uma das coisas que eu falo é love samba. Tá? E ninguém fez. E quem fez o hino de São Paulo, que é samba? Caetano Veloso. Tinha que ser um baiano para falar. A melhor música para falar sobre exaltar São Paulo foi um baiano. Né? Então, quando as pessoas me estavam lá, sobre. Você é da Bahia? Aí esperando que eu falasse. Aí eu falava, sou de Salvador, mas todo mundo, não, você é Itacaré, eu lembro você Itacaré. Então, aí eu entendi. E tinha as pessoas dos mineiros assim, falando, não, eu lembro você, uma coisa do café. Aí eu falo, sou das Bahias, pô. Por acaso, realmente, eu tenho 8 bisavôs, todos estão em interior do Brasil, mas todos baianos. E cada um de um canto da Bahia, 4, a parte de mãe, todo mundo lá da Caatinga, de uma Bahia sertaneja, de uma Bahia de Glauber Rocha, de uma Bahia de Alomar, de Xangai, daquela Bahia árida, e em alguns momentos até, vamos dizer, de vidas secas, né? Uma Bahia conquistense, e que é uma Bahia que fala de um jeito, mas se sente baiana. É baiano, não é mineiro, tá perto de Minas, às vezes o sotaque de conquista até. Mas bom é demais, baiano. mas é Bahia. Conquista, já que a gente está falando de cidades, Conquista é um lugar que eu adoro, gosto muito, porque, para quem não sabe, fica num planalto, né? Então é muito diferente o clima de lá é um pouquinho mais frio, mas também, filho, meio-dia, sol de rachar, parece Feira de Santana. E é uma Bahia que tem essa característica. E aí tem uma voador, tem um chimango, tem uma cultura própria ali, né? E aí você tem meu pai é da Bahia do Cacau, e só voltando um pouquinho para e de uma família que não é que assim, é um fundador de Conquista, que é a família Ferraz, quem é de Conquista aí vai saber, na Bahia lá em Conquista 50%, tem mais Ferraz do que cabeça de boi lá. Então, de Ferraz, por exemplo, Ferraz, Guzmão, tem um bocado. E lá o pai de pai, na Bahia do Cacau, que é outra Bahia diferente. Meu bisavô foi literalmente. Hoje em dia todo mundo fica politicamente incorreto, mas a questão do coronel. Era coronel da Guarda Nacional mesmo, tinha 30 fazendas. Então a gente carrega essa história toda do coronel. Então, quando eu li Jorge Amado, foi quase. Não, isso aqui foi aí que começa a nascer o livro. Isso aqui não é romance, isso aqui é crônica. Eu pensando aqui, tá contando a resenha ali, né, minha família? Peraí. Exato. Meu Deus, tipo palavras. E a gente, nós três, como você tá falando já aí da terra do cacau, né? A gente tem essa essência também. A minha família vem uma parte ali de Camaquã, Pau-Brasil, e o primo do primo tem aquele negócio, né? O primo do primo também era coronel, fazenda ali Buerarema, isso tá ali aquela parte. Então, inclusive, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na vida foi sobre a vassoura de bruxa. Acho que isso é quase iniciação para quem é baiano. Tem que falar sobre a vassoura de bruxa. Porque foi traumático, né? Não, com então certeza. a gente tem um ciclo final do século XIX, uma ruptura absurda, pode falar disso. É um tema que eu trato muito quando eu vou falar de sustentabilidade, que é um lado que eu escrevo coluna para o Se Liga Bahia, para o Bahia, o Cacau, desculpa, a Rede Cacau, na Band, eu falo muito sobre sustentabilidade, e é inspirada nessa Bahia do Cacau. O que eu quero a Bahia do Cacau? É você, a Cabruca, é uma economia verde. Então, de novo, a economia verde, que é esse meu lado de sustentabilidade, que eu faço produção de conteúdo sobre esse tema,
eu não existiria se não fosse a Baía do Cacau. Eu ter sentido aquele, vocês sabem exatamente o que eu estou falando, a beleza de quando você vê aquela floresta com aquela névoa de manhã cedo, 5 horas da manhã. Que delícia, meu Deus. Chega, me teletransportei Lindo para aquilo, lá é agora. lindo demais, né? Aquela névoa, transportou. É, Então, é uma característica muito nossa, né, de lá. Inclusive, quando a gente sai de ônibus de Salvador para Itabuna, no horário da noite, eu fazia muito esse trecho antigamente, e aí a gente chegava lá mais ou menos umas 4h50 da manhã, tudo neblina ali, de Ubaitaba até Itabuna, na floresta, você passa ali pela Mata Atlântica, todo na neblina, muito gostoso. Então, ver aquilo e saber que ali tem riqueza, embaixo da floresta tem o cacau, claro que teve insights aí para eu falar de economia verde de forma, falar de sustentabilidade, que nada mais é, no final a pessoa fica ISD, blá, 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 mas não, assim, de conciliar a atividade econômica com a preservação florestal, com preceitos mínimos de preservação. E o cacau, a cabruca é isso. Então, essa Baía do Cacau me marca muito. Você falou de Baitaba, que é a terra de meu pai, terra de Isaquias, né? Nosso medalhista olímpico. Aí é medalhista olímpico, saiu de Ubaitaba, e é do Rio de Contas, que vai para Itacaré, que é onde a gente faz desenvolvimento de outros projetos lá. Então, essa Baía do Cacau me marca muito. Eu nasci em Salvador, velho. Qual é, velho? A minha história de Salvador é a seguinte. Quando eu descobri o que era pombo sujo, eu não sabia não. O pessoal chegava aqui, não, isso aqui é pombo sujo. Eu até coloquei. Eu demorei também. Eu coloquei aqui em cima. Eu falei, rapaz, pra mim, esse é o dialeto mais inusitado da cidade. Pô, não, você que nada, rapaz, aquele cara ali é pombo sujo. Rapaz, se Davi do Big Brother falar isso lá no Big Brother, vai pegar ninguém sabe. Exatamente. E então, em Salvador, é isso, assim, essa sutileza para lembrar assim, que a Bahia também da França. E a França tem, só a ilha de vinho tem umas 10. Então, estou falando de 3 baías, é até pouco. Tem os subgrupos aí, não é? Eu estou falando de grandes baías. Mas, assim, e uma coisa que as novelas, ou que essa representação cenográfica nunca vai perceber esse negócio das baías dos sotaques. Então, você que veio de lá, é totalmente diferente. Totalmente. Até Salvador, Itaparica é diferente. Salvador e Itabuna é completamente diferente. A gente tem que falar também do Recôncavo Baiano. Recôncavo. Que é a Bahia Negra, vamos dizer, a Bahia mais negra, que é essa Bahia, Salvador com Recôncavo, que também aí tem samba de roda, tem um outro subgrupo, mas eu tô tentando agregar, senão a gente fica doido. Senão a gente vai ficar aqui 1 hora só falando de Bahia. Então a Bahia, essa Bahia de Salvador, eu nasci, e trato muito desse livro, que não é um livro biográfico, é um livro, é um mosaico de casos, no final, todas você dá falando com quem é, eu tenho você finança, trabalho, Faria Lime, não tem encarnação, mas no final, todas as atividades que eu tenho, tem uma característica que eu uso, que eu uso para todos esses papéis, que é ser um contador de casos. Eu sou um narrador, eu gosto de contar casos, eu gosto de ver gente rindo, eu não aguento, eu tenho que fazer uma palhaçada, tenho que fazer uma presepada, não tem, que é uma coisa bem de baiano, beiradeiro de Salvador mesmo. Então, eu conto esses casos, e aí tem aqui um mosaico de casos, que no final tem uma biografia minha. Quando sai tudo no caos ali, sem ordem cronológica, sem nada, vai sair aparecer Kleber aqui. Clebinho de Itacaré, chamado. E eu nasci em Salvador, imagina, que não tinha que ser Bahia, eu tinha que ser um exaltador da Bahia. Eu nasci no Espanhol, no Hospital Espanhol, olhando já para da Barra. Eu nasci já dei olhar, rapaz, isso aqui é massa, vou na moral, vou por aqui. A Bahia de Todos Santos, morei minha infância em Ondina, que também é um relato aqui, pelo menos 2 crônicas aqui sobre personagem de Ondina. E eu vi, e ali Ondina, junto do Calabar, descendo a meninada do Calabar no domingo para aquela piscina de Ondina. E aí eu vou dar só um spoiler, né? Sim, por favor.
Todo mundo passa ali naquela praia nudina e vê aquela piscina. Sim. Tá vendo aquela piscina? 90% das pessoas, uma maioria absoluta, acha que aquela piscina é natural, totalmente natural. Aquela piscina foi construída por um personagem que está aqui no livro, chama Seu Oliveira. Que eu vou contar um pedacinho, só um trechinho. Seu Oliveira foi um personagem que marcou a minha infância. Ali lá para Inudina, ele era o seguinte, estou falando de quando eu tinha 5 anos de idade, e uma coisa que me ajuda, que eu tenho uma memória muito boa, e ali em Inudina, a gente ia para minha mãe levar para a praia, que o sol da manhã faz mal, senão o sol da tarde, a gente ia para a praia, e seu Oliveira, que era um senhor magrinho, e chegava lá com um chapéu tipo de pescador, assim, de palha, bem, já com seus mais de 70 anos, bem magrinho, todo metódico. Chegaram no seu Landau, quem não sabe Landau é um carro gigante, tipo uma Cadillac, assim, aposentado. Todo dia, 8 horas da manhã, ele chegava, estacionava, todo metódico, botava a toalhinha dele, descia para a praia, e aí sim tinha as piscinas naturais. Só que já chegavam as mães antes, com os filhos, e aí um dia ele falou, vou aumentar uma piscina dessa aqui, e no final, não vou contar tudo, mas no final ele constrói aquela piscina, até para poder ter um uso coletivo, e ele se tornou um guardião da praia. Durante 15 ou 20 anos, ele era o cuidador da praia, ele era o curador da praia, o zelador, o síndico, o que quiser, e todo mundo respeitava ele como o zelador da praia. Aí os meninos do Calabaí, ele organizava, não, já deu seu tempo, vem para cá, era a diversão dele. Da piscina de Ondina. Da piscina de Ondina, que o pessoal chamava, né, não sei se ainda chama, e a piscina de Seu Oliveira, não tem uma placa lá. Eu estou falando isso para demonstrar a necessidade de exaltar esses personagens de rua, vou chamar assim. Então, isso é que ele já está falando aí, dando spoiler, gente, é o seguinte. Kleber, em novembro de 2023, né, a gente está em 2024, por favor, lançou um livro chamado Baianos. Nesse livro... A editora Mondrongo, que é lá em Itabuna. Pronto, é tudo Subaí aqui, é tudo Subaí, apaixonado. Ele nasceu com o farol da Barra com o cacau debaixo do braço. O cacau na mamadeira. O cacau na mamadeira. Então, esse livro faz parte de uma trilogia, né? E ele é constituído por crônicas, histórias de vivências de Kleber, sobre figuras importantes, né, da Bahia, sobre baianos. Então, essa introdução sobre a vida dele realmente foi só para vocês entenderem que assim, o cara já rodou um bocado de lugar, já conheceu um monte de gente, já observou muito o mundo também e colocou isso em um livro. Uma coisa que eu achei fascinante e inédita, porque a gente sempre, quando a gente está conversando, por exemplo, não, porque aqui a gente é de Itabuna, e aí vou colocar um que não está aqui, Beco do Fuxico. Todo mundo sabe que é o Beco do Fuxico, né? Então ali já sabe que tem em comum, todo mundo cresceu ali vendo, tendo a festa e tal. E aí, beleza, mas se isso fica dentro de um bate-papo que a gente conversa em algum lugar. Ele simplesmente pegou todas essas histórias, colocou dentro de um livro e falou: agora eu vou contar isso para todo mundo. A melhor interpretação agora foi você. Ficou bem. Então, assim, eu já comecei a ler, não terminei porque ainda não tive um tempinho, mas eu vou ler. Vou comer isso daqui esse final de semana, na verdade, com cuscuz. E, assim, gente, mas pelo que eu já vi e as coisas que ele vai contar pra gente a partir de agora, fiquem aí, porque, assim, é sensacional. É sensacional. E eu queria que você começasse a contar a história de nosso amigo Jeep. Para você começar a fazer a introdução desse livro. Primeiro, me fale o porquê que você resolveu juntar isso, apesar que eu já dei a introduçãozinha, mas fale do seu coraçãozinho e aí conta pra gente um pouquinho dessas histórias. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu gosto de interpretar personagens que estão abaixo do radar, sabe? De ver coisas que quando eu tinha vou até fazer um confissão, a pessoa fala, esse cara é doido, né? Mas só vai ter certeza, né? Até 19 anos eu achava que ia ser desenhista. E eu sou um pouco caricaturista. Então, minha visão é sempre uma visão crítica e analítica de detalhes.
E desses detalhes, eu percebia que tinha pessoas que estavam abaixo do radar da Grey, que não iam para livros, que não ia para documentários, que não... Um Jeep, por exemplo. E essas pessoas são mais interessantes. E essas pessoas que fizeram... Chega a arrepia, velho. Isso é minha filha, sabe? Esses personagens, que aí deles que você tem declarações, se você buscar todos os três, para mim tem um trio, uma santa trindade da literatura baiana, que é Dias Gomes, João Baldo e o Sacrosanto Amado Yahweh. Esses caras todos, eles exaltam esses personagens. Você olha que tem muito eles criam, eles pegam esses personagens, Dias Gomes, o bêbado, o prefeito maluco, enfim, o Dori Paraguaçu. Então, eu fiz humildemente, pelo amor de Deus, me inspirei nesses caras e pegar esses personagens, mas de uma forma humilde também, sincera, falar assim, eu não estou inventando nada, só estou contando. Não é culpa não é culpa minha não. Já estava aí, chega a ser esse caldo cultural da Bahia. Aí eu me permito só, eu vou ler um trechinho que eu explico isso. Fica à vontade. E fica mais objetivo. Se deixar, a gente vai... eu falo assim no livro. Dias Gomes, Jorge Amado e João Baldo Ribeiro foram membros da Academia Brasileira de Letras graças a seus romances, entre aspas, e personagens, entre aspas, fantásticos. Coloco entre aspas pelo fato de que seus romances e personagens dito fictícios, por mais incríveis que possam parecer, tinham base em eventos e pessoas reais. Quem vive na Bahia sabe. Nosso caldo cultural permite personagens populares de rua e figuras cotidianas que beiram fantástico. E Jeep é uma delas, queria falar. Que beiram fantástico. Farei rápida lista de nomes e locais de avistamento de algum desses personagens. Aí eu tive que selecionar 10 entre milhares que foram. Quem é de Conquista sabe. Cabeção da Alameda. Ô, filho de Deus, ô patrão, filho de Deus. Era a cantileira dele. Ele ficava o dia todo na Alameda fazendo. E aí reza a lenda, aquela lenda urbana, que o Cabeção ficou rico, pedindo esmola. Você, conquistante que está ouvindo aí, sabe o que eu estou falando. E o Cabeção era rico. Não tem esmola o Cabeção, não, o Cabeção é rico. Ele tinha uma deficiência de hidrocefalia e um personagem, assim, uma coisa feliniana. Ô, filho de Deus, ô patrão, filho de Deus, uma esmolinha, filho de Deus, como fechar. Esse é o Cabeção. Cabeção ficou aí. Cabeção tá rico, cheio de casa lá no alto do Cruzeiro, quem sabe lá o Clube do Cristo lá. Cabeção disse que eu é dono daquele bairro todo ali do Cristo ali. Rapaz, é sua história. Jeep, rapaz, se botar Jeep, se explicar, se não tivesse, ninguém gritava, mas um super-homem, um atleta, um performer, tudo junto, um cara que saía de Jiquié, andava, sei lá, 200 quilômetros para Ilhéus, passando por Itabuna, depois voltava pela BR-101 até Ipiaú, voltava pelo fundo, ele rodava 20, 30 quilômetros por dia, fantasiado de veículo. Ele falava, Jeep, Jeep, você quer comer alguma coisa? Não, eu quero abastecer. Muito bom. E as pessoas, todo o linguajar dele era De carro. então não vai no banheiro não, vai trocar o óleo, sabe? Toda a história dele era, pode falar. Jeep, assim, eu ouvi crescendo a história de Jeep, né? Minha mãe contava muito a história de Jeep. Meu avô e minha avó conheceram o Jeep. E, assim, teve uma vez que eu vi um texto escrito sobre Jeep e falava assim, Jeep era um modelo 1918. E eu nunca esqueci isso. Isso, eu cito esse texto. Eu fiz pesquisa sobre todos os personagens, eu tenho muita vivência mesmo, mas eu tive o respeito a ele de pesquisar. E esse texto é muito bonito, eu cito, o autor não me lembra, recordo agora, porque fala que ele faleceu e tal, mas ele era modelo. Eu cito esse texto aí. E assim, Jeep era um cara que, né, reza a lenda, hoje a gente fala, reza a lenda, que ele ficou desse jeito, né? Virou um Jeep, e depois que o pai dele prometeu um Jeep, não deu um Jeep a ele. E aí ele começou a se vestir de Jeep e dizer que era o próprio Jeep, e aí os olhos dele eram os faróis e os pés eram os pneus, né? E ele rodava aquela região toda, buzinando e agindo, né, como de fato um Jeep.
E quando ele faleceu, se eu não me engano, foi 2010, né? Foi mais ou menos isso. Eu vi também, acompanhei na época, e as pessoas se referindo como assim, Jeep bateu o motor. E assim, sensacional, sabe? O folclore que se tem por trás de uma história como Jeep de uma cidade no interior. E E o respeito, particular, um respeito, sabe? As pessoas entendiam que ele se tornava um Jeep e as pessoas falavam, ei, Jeep, tá indo pra onde? E assim, nunca era, como é que você tá? Era sempre, tá indo pra onde? Foi pra onde? Tá vindo de onde? Então as pessoas incorporaram o que ele trazia ali, a cultura, e era quase que um evento, principalmente naquela época que a gente não tinha, né, o advento da internet, a televisão tinha, mas nessa época ele já tava, né, mais idoso, mas acho que no auge de Jeep, as pessoas incorporaram a cultura ao dia a dia. Jeep tá passando por ali, Jeep tá indo para não sei tal lugar. Então, assim, é lindo hoje a gente poder comentar sobre essas figuras, algumas, né, que já faleceram, e outras eu cresci ouvindo falar sobre Jeep. Mas você foi no âmago, você foi na alma. Eu falo isso na crônica, eu falo, essa história, né, é sobre acolhimento, é sobre uma região que não encarava ele como uma pessoa com esquizofrenia ou com delírio. Ele era ele era polido mesmo, um posto de gasolina, era um performer, um atleta, um artista, como se fosse um influencer, não. Mas ele influenciou pessoas, Ele né? influenciou, inclusive, eu vou citar aqui, depois eu vou falar, a corrida, vai ter um Itacaré, tem um promotor de eventos de corrida lá na região, Ney e Matheus, que vai de Itacaré, faz várias corridas na região, depois mais de 10 corridas por ano. E aí, Ney, quando viu essa história, falou, rapaz, eu corro por causa de Jeep. E quem me influencia foi o Jeep. Hoje ele vive de produção de eventos de corrida. E aí ele adotou o Jeep, agora na corrida de Itacaré, que vai ter em julho. Jeep vai fazer uma homenagem a Jeep, e Jeep vai ser como se fosse o padrinho dos corredores da Piunas. E aí que vai fazer aí todo mundo que for na corrida vai ganhar um livro Baianos, e vai em inscrição. E uma parte da renda vai para Irmã Dulce. Por que Irmã Dulce? Porque Irmã Dulce não tinha para onde ir, o grafite que tem lá em frente, não tinha para onde ir, e aqui tinha recebido braço aberto, mais ou menos essa frase. Então, e você sabe que você tem um brand que apoia lá Irmã Dulce. Então, Irmã Dulce, alguns personagens desse livro foram acolhidos por Irmã Dulce, como Samuca, não dito especificamente, mas vou lembrar quais foram, mas Samuca... Samuca é o rival de Odina. Aí eu vou voltar aqui, mas é exatamente isso. É sobre acolhimento, é sobre inclusão, é sobre respeito comunitário. Então, não é só uma pessoa... a região, as pessoas aqui foram acolhidas. E você vê que a gente falou, o Egito é tão impressionante que a gente parou aqui para falar sobre isso. E na época não tinha bullying, né? Então... Não tinha. Tava tudo certo. Se fosse hoje, era bullying pro Jeep. E aí, eu vou citar todos aqui, só para ilustrar, porque vai estar no Bahia 2, 3, tem uns que estão nesse livro, mas muita gente vai lembrar. Então, eu falei aqui de Jeep, e se eu falo o segundo, a gente falou isso tudo, só Jeep, viu? O terceiro tem muita gente, tem livro, tem peça sobre ela, que é a Mulher de Roxo. Essa é outra. Também, Carlos Gomes, Piedade ali, Rua Chile. Meu irmão, quando minha mãe saía para comprar, eu via a Mulher de Roxo, ficava assim, aquela entidade, uma coisa assim, mística, um Antônio Conselheiro Mulher, um negócio assim, um crucifixo, Mulher de Roxo. Não vou falar muito, senão isso não para hoje. O 4, que eu acho que é o que é aquela crônica que todo mundo pede para contar e interpretar, que é o Motim Fofoqueiro de Itacaré. Essa você vai contar também, viu? Essa você vai contar. E todos os personagens, que lembrar, eu tenho um link que tem as fotos e uma versão inteligência artificial deles para poder vocês verem que existe, viu? Que não é tão, volto a falar, não é... Gente, para vocês acessarem, né, vocês podem entrar em economiaverde.net e aí lá vai ter Baianos, você vai clicar lá para poder ver o livro e aí você vai começar a acessar através desse link as imagens, através da inteligência artificial e também fotografias, que alguns têm fotografias já registradas lá.
ilustradas, né, pelo livro. E eu já posso dizer que vai sair também animações e outras peças que vão vir através da Vixe Comunicação, porque com certeza vai rolar, tá gravado. E a primeira vai ser de Jeep. E a primeira vai ser de Jeep por um carinho especial. E aí tem o Lourinho do Bahia, que é Bahia, sabe? Que foi o torcedor símbolo do Bahia durante muitos anos. E era uma figura que ele era torcedor símbolo, mas pela baianidade e o misticismo baiano, ele fazia umas macumbas, meu irmão. Que amarrava, tinha uns jogadorzinhos, o Bahia pegava. E uma famosa que teve o Bahia tinha que ganhar em 1981 do Santa Cruz para ir para a semifinal. Mas ele não tinha ganhado de pouco, só de 5-0. Só de 5-0. E aí era uma geração pré-Bobô ainda, tá? Bobô, Sandro foi outra geração. Mas uma geração pré-Bobô, geração de Gilson, Gini, Osni e tal. Rapaz, o Bahia tinha ganhado com 5-0. Eu não sei se foi o misticismo, se foi Freud, ou se foi uma menininha que atuou. Mas eu sei que Lourinho, claro que autorizado por Paulo Maracajá, que era o presidente do Bahia, deu um jeito lá. O vestiário do Santa Cruz, quando o pessoal entrou, tinha avó de morto, tinha cabeça de boi, tinha vela preta, tinha um trabalho feito. Imagina, chega o time lá em Pernambuco, quando eu entro no vestiário. Quando eu entro no vestiário, eu não sei se foi a força do espiritual do psicológico. Eu sei que o Bahia ganhou de 5-0. Tava valendo Eu sei que deu certo. E Lourinho que aprontava essa idade aí. O Mágico Cristóvão, que Mágico Cristóvão era uma pessoa, era um senhorzinho, fisicamente igual a Gandhi, mas Gandhi com a roupa de Carlitos. Fraque, cartola, não sei que não era um cachapéu, mas todo de preto, com a roupa de mágico. Um grande vestido de mágico, imundo, falava nada. Ele andava aqui, a gente está aqui na Itaigara, ele andava nessa rua Manuel da Silva, na Tumba Amaralina aí, com essa roupinha dele, bem velhinho, um grandezinho assim, e aí ele tinha uma mesa com uma família, com 2 filhos, assim, ele encostava, não falava nada, nem mudia, nem botava, começava a fazer mágica. Mas aquelas mágicas de desenho, aquelas mágicas clássicas, sabe? Tirar o coelho da cartola, tirar moeda atrás da orelha. Tinha um negócio que dava uma agonia, dava até uma certa angústia, assim, ele saía tirando com a corda, que acaba babando na boca. Aquelas mágicas assim. E a poesia de Cristóvão, vocês vão ver, é um livro que essa coisa melancólica, ele fazia alegria e ele vivia num estado de penúria. E as pessoas sentadas para as pessoas, claro, mas ninguém nunca, naquele momento, ninguém interpretou o valor de Jeep, do mágico. O mágico, ninguém entendeu. Agora, vários, inclusive, vou até falar aqui, Gonçalo, que é um grande baiano, tá cientista da Unicamp, o cara que fez o número da Vassoura de Bruxa, ele codificou o genoma da vassoura de bruxa, Gonçalo, lá na Unicamp. Gonçalo é um cientista, mas por ser baiano de coração, não é só cérebro, não. Quando ele leu essa crônica, ele chorou. Porque ele falou, Kleber, você remontou agora uma memória minha de 40 anos atrás, que eu, criança, eu não entendia a poesia de ter um velhinho de 75 anos andando naquele calor da pituba, de preto, de prato, fazendo mágica para ganhar, como se fosse hoje, R$5. E hoje, e aí deu Bem, Gonçalo se emocionou, que vocês também vão, que tiver coração. Guarda Pelé. Guarda Pelé é um personagem que esse é mais famoso, não sei se tem documentário, mas tem até na enciclopédia, alguns Guarda Pelé, ele ficava ali onde hoje é o Ferotel, Fazano ali, e ele é um policial militar de trânsito, só que ele, como diz o outro, ficava para ir presepada. Ele não bastava fazer assim, esquerda, direita, não, ele fazia alegorias com mão, ele fazia, ele daí rodava, ele fazia, virava, dava giros, e para fazer a mesma coisa, e se tornou um personagem, assim, todo mundo queria ver o que Pelé ia fazer, uma coisa simples, cara. Essa mágica desse espírito baiano, que eu não vou saber explicar, pergunta a Elisa Gonais, pergunta a Letícia, que aí, sou publicitário que tem, aí para explicar, porque realmente é um povo que sai do nada, sai alguma coisa assim, o cara é guarda. Tu não sabe que o militar
É uma coisa. Sério, é. O guarda de trânsito mais chato ainda. Porque só tem que fazer esquerda, direita, pare, venha. E o Ou cara, multa. coisa sisuda, se tornou celebridade. Olha que capacidade que a humanidade tem. Rapaz, só você me lembrou. Agora eu vou falar aqui Não. o que vem na minha cabeça, porque quando a gente tá falando de baiano velho, você lembra de um cara que vendia suco de laranja? Caramba. Rapaz, ali na. Como é o nome daquela Na praça? Cinquentenário ali. É na- Era no meio da Praça Dami. Na Praça Dame, você descia a Praça Dame, aí você tinha umas lojas de sapato e na esquina tinha um cara que vendia suco de laranja. Só que toda vez que você passava qualquer pessoa, ele olha o suco de laranja, suco de lima. Olha o suco de laranja. Aquela lanchonete era do pai, não sei se existe ainda, era do pai de uma grande amiga minha de infância, colega de sala, chamada Jamile. Oh, pra Pamponete. isso. Jamile, um beijo. Pois é, esses caras do nada, sabe? É isso, é uma outra figura que, assim, tá no nosso... Na nossa Imaginário, vida, no imaginário, porque, assim, imagina, a gente no Centro Itabuna cresceu ali, 20 anos ali andando, todo dia que você passava, olha, o A suco gente de passava laranja, bem humorado, E se a gente sempre passasse feliz. e não ouvisse, ficava triste, né? Exato, Cadê ele? exatamente. Ele não tá aqui, já aconteceu alguma coisa? Exatamente. E é isso. Até essa suco de aranha, eu tenho uma vez que eu quase, não vou dizer que fui preso, não, mas ia levar uma advertência de uma promotora ambiental. Eu estava numa reunião séria com os proprietários de área de Itacaré e tal, e era uma reunião sobre acesso à praia. E aí a promotora falou, não, tem que ter acesso, tal. Aí, faixa marinha, tá? E aí eu cheguei e falei, doutora, tenho certeza que todo mundo aqui vai respeitar a legislação ambiental. O que a gente, e ela era bem jovem, 20 e poucos anos, sim, primeira vez que era promotora. E aí, o que eu preciso mostrar um pouquinho da autoridade, né? E um cara de homem hétero, branco, de verdade. Rapaz, essa mulher, ela tava assim, e aí isso aqui é que é Franklin, e aí a Alex, que não me conhecia, já, eu peguei, eu pensei, falei assim, doutora, não tem problema, todo mundo quer ir para. Vai dar os acessos, dar chá e todo mundo, mas a gente tem medo só da questão comercial, começar a ficar barraquinha, tal. E aí a pessoa, as praias tão lindas, Itacaré, bucólicas, primitivas, a gente chega na praia e a pessoa que ela sonoplastia de praia de Salvador, ela era do Rio Grande do Norte. Ela, como é que é isso? Eu falei, doutora, sonoplastia de praia de Salvador, assim, aquele coração na praça, aquele braçado na praça, olha esse cigarro, picolé da capelinha, um bom mangá creme holandês. Aí eu falei minha presepada aqui, aí quando eu abro o olho, eu olho para ela, que vai daí, o senhor devia ter mais postura. Eu considero um desacato isso que eu tô fazendo, eu tô numa reunião séria aqui, rapaz. Bom, mas eu acho que ela entendeu a sonoplastia. Entendeu? Mas essa brincadeira que ele tá falando é sobre isso. A sonoplastia do Bahia tá do nada, entendeu? Só Kleber pra fazer isso numa reunião pública, brother. Ainda fechou o olho. Deu ruim. Deu ruim. Eu já tô abrindo aqui. Acho que a porque única não vez na aguento. história que o storytelling não funcionou. Não, Foi com essa promotora. mas a mesa toda deu risada. Mas só ela. Mas, ó, já me figura. É um Bahia na cena. Eu com vontade de pular na mesa, assim. 1,90 eu fiquei com 1,10. Aí já me figura, que faleceu há pouco tempo atrás, e a prefeitura, fiquei muito feliz, não sei se foi a obra do Estado, a prefeitura, que deu o nome de Jaime Figura para uma avenida aqui em Salvador. Foi há pouco tempo isso. Teve algumas homenagens do governo, e Jaime era um personagem, um performer, ele tinha uns vestimentas meio esse menino do futuro, armadura, uma coisa, é um artista plástico de Salvador, que ele andava pelas ruas e era performance, ele era arte, a escultura humana, vamos dizer. Samuca, que eu vou citar, eu chamo o Guardião de Ondina, que hoje está em Irmã Dulce. Quem é de Ondina sabe o que eu estou falando, quem passou por Ondina nos 70, 80, 90, sabe o que eu estou falando. Marajá, que é um personagem de Itacaré, e eu falei, me limito a 10, para eu ser 100. Meu critério para listar essas entidades
e citar apenas que ele foi assim, citar apenas o que eu observei diretamente, para poder manter a lógica do que eu estava falando, que não são fictícios, são personagens que eu vi, vivências. E aí você escolhe um aqui para falar um pouquinho mais, ver de ler os três. Não, tem vários aqui. Eu peguei a versão digital, gente. Agora estou com a versão física. Estou muito feliz porque é o cheirinho. Que delícia, cheirinho de Obrigado, livro. Tronco, pelo livro, que me deu essa arrumação de ideias. Você imagina porque o material que eu mandei, doido que eu sou. Mas Louco de pedra. imagina o que você recebeu lá de 200 crônicas, tudo desarrumado, ele arrumou tudo. Vamos falar de Jeep um pouquinho? Bora. Jeep, a gente contou bastante também. Vamos de Modinho. O Modinho. Parece Modinho, não precisa nem. O Modinho. O Modinho. Eu já. Gente, a gente tá falando de crônicas, de pessoas, de personalidades, tá? E a gente que é de interior, a gente, quando a gente era pequeno, enfim, eu estudei, tenho um antigo colega meu de sala, a gente estudou acho que quase uns 7 anos juntos, o nome dele é Moab. E eu super me comunicava com ele e tal. Gente boa, ele me segue ainda no Facebook, a gente troca umas coisas e tal, não sei o quê. Ele é surdo-mudo, né? Eu não sei exatamente também se é essa definição, me desculpe se eu estiver errada. Inclusive, estou seguindo na Ampaim, que está me ensinando várias coisas sobre isso. Mas isso era uma convivência minha que eu começava a conversar com pessoas também que eram mudas lá do meu bairro. E aí tinha um lá da minha rua que ele falava tudo para mim. E eu entendia tudo porque a comunicação rolava. Não lembro, não. Não que lembra. Era assim, ó. Vai lá e tal, faz não sei o que. Tipo, seu irmão tá ali, porque acontecia as coisas. Um monte de menino na rua. E aí a gente ficava brigando por não sei o que, não sei o que. Ele via a movimentação toda. Quando a gente olhava para ele já tava apontando e mostrando o que tava acontecendo. Era um fofoqueiro. Ele era o fofoqueiro. Aí quando eu li o Mudinho Fofoqueiro, aí eu falei, me veio ele assim inteiro na cabeça, sabe? Porque eu, menina pequena de 7 anos, no máximo 10 anos ali, com essa figura que é da minha rua, lá de Itabuna, né? Aí eu falei, rapaz, tipo, que coincidência, assim. Mas, assim, a história que ele tem é muito mais engraçada que a minha, porque a minha eu não sei nem falar direito, mas deixa a Kleber falar aqui. Uma história, como eu falei, que eu vivenciei, eu vou contar, vou ler só o trecho inicial, depois eu vou soltar a memória afetiva, né? Afetiva tá demais, vamos ver. Estimo com 30 e poucos anos, figura magrinha de baixa estatura, pele morena, que nada destaca na multidão, a não ser sua capacidade de comunicação. Então, ele muda, ele publicado para fazer comunicação. Seja para bater papo, falar da vida dos outros, guia turística ou cantar. Sim, cantar. Pode perguntar a ele. Viu? Eu tô falando. Ela cara, ele pergunta. Mas assim, tem várias histórias no Mudinho. E aqui me cortou, que entrou, me acho engraçado, e eu posso dizer que foi o seguinte: o Mudinho sempre andava, tinha um bar, que até hoje existe, eu passei o nome, a marca, tudo para uma amiga minha, Marli, chamava Café Cacau, que era o ponto lá da cidade. Hoje é um restaurante, mas era um barzinho, era um ponto de encontro da cidade, ali perto na Alameda e tal. E o Mudinho sempre andava no Café Cacau. Eu era sócio do Café Cacau de Mônica, que é do Espírito Santo. A capixaba aparecendo aí de novo. Que é o Espírito Santo há muito minha vida, aí depois que eu posso brincar. E ela a gente criou o Café Cacau, e esse Mudinho sempre andava por lá, que era um guia turístico, sempre andava pelo ferro e tal. E eu falei, esse Mudinho foi moqueiro, ela enfim. Aí vamos contar na história, eu vou posicionar historicamente, dar um momento histórico, né? Anos 90, eu tinha, sei lá, 28 anos de idade, e um jovem bonito, paquerando, namorando. E aí, no bar, né? Bar é um ambiente que permite, né? E Mônica eu namorava com Mônica, aí namorava, ficava, acabava, terminava, mas tinha um ciúme dela, mesmo que ele não tava, tinha um certo ciúme e tal. E aí, um dia eu cheguei para abrir o bar lá, às 5 ou 6 horas da tarde, e aí Mônica tava com cara, chamando cara de bicho, né? Nada. Eu falei, e aí, mano, tudo bom? Bom, nada. Oi.
você tava com aquela menina lá, daquele estabelecimento lá em cima, na rua tal, não sei o que, você tava com ela assim, não sei o que, não adianta você falar, não, que eu sei que. Aí tem uma passagem num livro de Gabriel Garcia Marques, que tem uma traição, tá? E aí a mulher fala pro marido assim, que o cara confessa, né? A mulher fala assim, você não foi homem nem para negar. Eu me essa palavra, eu falei, nego. E eu lembrava um tio meu que é quente, lá no Baitaca, ele fala, negue sempre, negue até o final, negue peremptoriamente. Aí eu fiquei, não teve isso, porque teve, não tinha, falando 90, não tinha WhatsApp, e eu pensando, não teve alguma câmera, não teve, não tem como saber, vou negar aqui até o final. Aí ela falou, não, é fonte certa, você estava nesse lugar, tá hora, não sei o que, um detalhe, meu Deus do céu, essa mulher não é possível, não tinha WhatsApp, não tinha foto, não tinha celular, não tinha... Aí eu falei, ó, quem foi que ele falou isso? Me falaram sim, eu falei, chama que agora eu vou fazer cariação, vamos fazer cariação, e eu vou, esse mentiroso, eu vou desmascarar esse mentiroso aqui agora, que aí ela não falava quem era. Quem foi que falou? Não foi. Quem foi que falou? Quero saber. Quem falou foi o Mudinho. Rapaz, na hora que o cara falou que o Mudinho que tinha contado, ela mesmo deu risada. Ela mesmo deu risada. Falou, Sacana, esse cara, é. O Mudinho que falou. Aí ela mesmo já aliviou. Não é possível o negócio dele. Oh, mãe, que eu vou falar com você. Eu confesso, mas eu quero saber como foi que esse mundo falou. Eu confesso, foi mesmo, mas não mata essa curiosidade. Depois até me extermina, você me processa, me mata. Mas me mata essa curiosidade. Como foi que ele me matou? Aí ela disse que um dia chegou lá, a menina tinha o cabelinho no Chanel. Aí ele. Sensacional. Muito melhor que livro. O negócio dele não existe, cara. E Véi, eu entendi tudo. Óbvio que ela ia entender. Velho, bicho sacana, velho, denunciou mesmo. E falou, e aí a rua, não, rapaz, não existe, não. Esse Mudinho deve ter aprontado um bom. Olha, ele existe, inclusive, se você entrar em clubedele.net, vai lá, clica, tem um videozinho dele falando do falando do lançamento do livro. No dia 11, tem lá eu com ele, ele fala tudo, você tem tudo. É, você entende? É isso que eu falo, que é genial, é. Não, mas tem, cara, não for. Você entendeu? Sabe onde ele trabalha hoje? Tem, o melhor muqueca de Itacaré é Tiadete, ali no cais. Você chega, ele ele é relações públicas ele que chama o pessoal para ir para o restaurante. Um cadáver na mão, confusão, explica para estrangeiro, explica para ele fala todas as línguas. Poliglota, é incrível. Você vai lá, Tiadete, lá, você vai ver melhor Itacaré, tá lá ele na porta, lá conversando com todo mundo, e fica atento, se o cliente gostou, não gostou, vai na cozinha, dá esporro na cozinha, confusão. Rapaz, aí o negócio Vai dar esporro na cozinha, né? reclama, não, que o cliente lá tá demorando, não sei o que. Aí, esse Mudinho, ele fez amizade. Tem um ator de cinema, também cita aí, tem uma história dele, chamado Vicente Cassel, Gonçalo Cassel, casado com o Mônica Bellucci, que ele ia muito, e Vicente é um ator muito corporal, ele foi do Circo de Soleil, ele faz umas coisas assim, muito, não tem dublê, sabe, aquele negócio, e aí ele me falou uma vez, pô, que ele tava com o mundo lá, você tá impressionado com a mímica, com a comunicação. Imagina, você é francês, entendeu? Conversa em francês com a amiga doida dele lá. E aí você ficou impressionado com essa capacidade dele, né? Aí passou um tempo, e cadê seu amigo Mudinho? Ele fala muito. Aí, E o pior que é mesmo, porque se deixar, você fica ali conversando até as horas. E porque ele foi cantor. Ele foi cantor, de repente chegava lá tinha um espaço lá que. Pai Itacaré tem muita história. Um microcosmo ali. Assim, qual é minha diferencial? Assim, ter memória boa.
E você tem, por isso que eu disse antes, o negócio do caricaturista, do Desenhista, né? de ver o detalhe, de ver o que ninguém está vendo. Que, por exemplo, Pierre Berger, o grande fotógrafo francês, antropólogo e tal, Pierre Berger, a genialidade de Berger era fotografar o que era o óbvio naquele momento, um pescador puxando o xarel, a roda de samba, que era, naquele momento, não era banal. E ele consegue tirar daquele cotidiano, de ver o mágico no cotidiano. Eu acho que todo cronista, e eu me esforço para interpretar, mas eu tenho, realmente, foi uma capacidade cara, falar Deus ficou meio piega, mas que um dom que eu tenho de enxergar essas coisas meio inusitadas, que no final é o humor. E o que é o humor, né? Assim, essa pitada gostosa que a vida dá, de você contar até No o cotidiano. cotidiano, de não tornar a vida chata, né? E todo mundo tem essa necessidade de quebrar rotinas. A gente está falando de um tema, né, que é muito atual, que não é só cultura popular, né? A gente está falando de diversidade, né? E assim, é importante falar sobre isso porque é uma diversidade, você falou assim, não vamos falar de forma chata, né? Tem momentos que a gente precisa falar de forma chata. A gente precisa levantar bandeiras e precisa, né, ter uma chatice de evolução, de crescimento da sociedade como um todo. Mas também a gente precisa ter esses momentos de alívio, né? Esse Cômico, né? esse momento de humor, sabe? Principalmente dessas personalidades que muitas delas levaram a vida com humor, né? Se tem homenagem mais bonita do que essa homenagem aí, eu desconheço. Né? Então, uma homenagem que é de um livro, uma homenagem à Mulher de Roxo, também tem um painel na Assembleia Legislativa dela, não sei, né, se tinha conhecimento disso, mas tem também um painel. Então, assim, são pequenas homenagens que dentro da tristeza e das alegrias, né, que cada um desses personagens eles viveram, é o que a gente pode fazer de homenagem para eles e pode pensar também a diversidade de uma outra forma. Então, assim, não vou dizer exatamente nomes para não levantar polêmicas, mas a questão do surdo e mudo, a questão de uma esquizofrenia, outras questões que a gente pode levantar aí, elas são temas que a gente estão em voga, que a gente fala de diversidade, e quanto é importante a gente trazer essas pessoas exaltando, incluindo, porque a verdadeira inclusão é o que a gente está fazendo aqui também, né? Sim. Não é só incluir, acho que essas pessoas estavam numa época, eu cheguei a falar aqui, e olha que não tinha bullying, né? Então, assim, o bullying hoje se tornou uma coisa muito séria, uma coisa pejorativa, é algo que precisa ser realmente levado a sério. Mas antigamente, esse bullying, ou ele não existia, ou ele era feito de uma outra forma, mais leve. E quem sofria ele, né, claro, muitas vezes as pessoas poderiam sofrer por essas questões e por outras, mas as pessoas que conseguiram transformar, o que tinham essa estrela, essa personalidade, conseguiram se transformar em figuras folclóricas, né? Eu acho que isso precisa estar em livro, precisa estar em documentário, precisa estar registrado. E aí eu queria também, né? Tem muita coisa para a gente falar e não queria deixar de falar algumas coisas também com o Kleber. Kleber, ele é um contador de histórias e é um comunicador, né? Fica muito claro que o quanto ele consegue fazer uso das ferramentas de comunicação dentro dos negócios dele, dentro da vida do dia a dia, né, dentro dos hobbies, do que ele gosta de fazer, né, da forma de expressão dele, desde um livro a uma coluna, né, desde a um programa como Economia Verde. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Você está criando um legado. Poucas pessoas criam um legado no sentido de, durante a vida, conseguir fazer registros da forma que pensa. Esse livro aqui é a sua forma de ver todos esses personagens, né? E fiquei muito encantada quando você falou, eu adoro esse mundo de investimentos, de Faria Lima também, quando você falou assim, fui meia década, né? Me dediquei a isso, trabalhei lá. E aí você retrata a sua visão diante de tudo isso, né? Você também é uma figura, né, muito emblemática, a gente pode falar isso. Um dia me bote num livro aí. A gente já vai fazer esse livro logo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso com a sua valorização também de todas essas suas dinâmicas, né? Que com o chapéu, a gente estava brincando, o chapéu veio um personagem. É verdade. E o personagem, assim como a Bahia, ela é multicultural. Acho que
E você, Kleber, também é um cara que é muito multi. E eu fico muito feliz quando alguém como você percebe o poder da comunicação e coloca todos esses seus lados através da comunicação. A gente está criando um legado, a gente está eternizando a sua vivência, a sua percepção diante das coisas. Queria que você falasse um pouco disso, da sua vivência com tudo com a comunicação, desde um livro até uma coluna, até um programa de TV. Tá. Primeiro, comunicação é inata, né? Vou falar de Deus com força cósmica, tudo, não entrar nesse tema assim. É um dom, as pessoas nascem com algumas características. Desde pequeno, todos os casos que tem, sempre eu decorava. Eu fazia o stand-up como você, né? Eu decorava, eu lia os livros de piadas para ir para as festas contar piada para adulto, fazer adulto. Eu faço isso, eu compro um livro de piada e vou pra Itabuna contar piada para minhas sobrinhas. Pois é. Pois é, você sabe, você sabe o que eu tô falando. É sobre isso. Então, assim, é uma coisa inata. Até minha irmã, que é tímida, aí ela ficava, lembra dessa piada? Ela não queria aparecer, mas ela ficava jogando. Então, ter essa inata e posso desenhar e de arte. Mas em comunicação, especificamente, eu tive uma sorte, estrela. Eu tive uma passagem logo no meu primeiro estágio, com 19 anos, foi com o Dona Mendonça, lá da DS2000, ali no Rio Vermelho, com o Zilmar e tal, e na parte finalista, no tempo da letra 7, que ninguém sabe o que é isso, não procure saber. Você arranhava, assim, tinha um Macintosh na agência toda e tal. Então, eu tive essa possibilidade de ver um gênio trabalhando. Dona Mendonça, Silêncio, gênio trabalhando. Então, eu tive a oportunidade de ver. Logo depois, trabalhei num escritório de design, um cara que hoje é super consagrado, que fui sócio dele numa coisa pequena de design e programação visual, chamado Sérgio Gordilho. Sim, sim. Então, a gente tinha 20 anos. Sérgio é vice-presidente do Grupo A. É o cara dos maiores. Pelo amor de Deus. É mundial, né? Eu assisti uma palestra dele há uns 3 anos atrás, assim, das campanhas que ele fazia, enfim. Talvez tenha sido isso, uma das inspirações também para a agência. Sérgio é um gênio. Então, eu tive tenho 2 gênios, um começando, outro já consolidado. E depois fui para. Então, você trabalhar com pessoas especiais, não gosto da palavra especial, foi muito gratificante. Tenho que dizer que tive uma passagem na fundação. Eu fui fazer administração porque não tinha publicidade. Sim, eu sou do tempo que não tinha. Imagina. Que a comunicação era embrionária. Então, a administração era o que tinha mais próximo de marketing e comunicação. Na faculdade que eu fui, eu tenho não sei se é meio óbvio, né? Mas claro que eu tenho um déficit de atenção e hiperatividade. Então, por isso que eu todos nós. Doido se junta com doido. Como diz Ariano Suassuna, eu tenho simpatia por doido por identificação, né? Quem tem, então. E aí eu só descobri que eu gostava. Na faculdade, eu descobri que eu gostava. Com Excel e eu passei a gostar de matemática, acabei fazendo. Mas a matemática, isso fica fazendo um detalhezinho. Realmente, você, pedagogo, você, professor, pai, mãe, a matemática é linda se a pessoa tem um déficit de atenção, conseguir entender para que serve aquilo. Se você botar para fazer um ato mecânico, você nunca vai estimular seu filho a gostar de matemática. Se você explica para ele, você dá ferramenta para ele enxergar a lógica na matemática. Então, na faculdade, eu escolhi a matemática financeira sem ser repetitiva. Não teria tem uma lógica, tem uma coisa que serve na vida prática da gente. E acabei fazendo na faculdade uma pós-graduação depois em finanças, que não tem nada a ver, mas me serviu até para eu ser o paralelo depois, mas mais do que isso. Eu fui pro meu lado, para fazer o meu lado mais fraco, porque essa área de comunicação era muito forte. E tem na minha vida profissional, esse lado social, o direito social, né, cara, é humano, sabe? E ver o invisível, aquela Marina Chauí, aquela antropóloga, né, socióloga, ela tem um livro que ela fala que a ética é você tratar o outro, pessoa como pessoa.
E a maior forma de ser antiético é despersonificar a coisificação do outro. E que ela cita nas palestras dela, já nos anos 90, que me influenciou, assim, a de ficar atento. Quando você chegava e chega um menino na sinaleira, você fecha o vidro, aquilo ali não é mais gente, né? É só um poste ali falando, pedindo, e essa... Aí eu comecei, sempre tive essa percepção de ver o choque, porque de meu país... A desigualdade é Desigualdade muito absurda, grande. né? Uma É, gritante, um negócio chega a ser triste. triste. Eu acho que talvez por isso que surge um Suassuna no sertão da Paraíba para poder abstrair, né? É. Para poder realmente fazer, sublimar, a sublimação da miséria. E você, sim, aí eu estava falando disso aí na faculdade de administração, que na época só tinha 3, e essa era muito boa a faculdade. Hoje não sei como tá, mas aí chamava Unifax, não era isso, era Escola de Administração, porque eu entrar uma escola muito boa de administração, e muito elitista. Eu fui contemporâneo da família, de pessoal da família Odebrecht, o dono do Banco Econômico, ali estava a elitezinha baiana, e eu via uma coisa meio fútil, assim, naquela escola de administração. E aí eu fiz um curso, eu falei, pô, como é que integra isso? Aí fiz um projeto de ação social acadêmica e levei para o reitor, o Manuel Barros, que era pegar a faculdade de administração e levar para dentro da favela. Então, eu fiquei dentro da favela para a pessoa aprender a vida real, ajudar uma associação de bairro, associação. E esse projeto me levou à Fundação Odebrecht. Porque na faculdade não tinha extensão, aí eu levei para a Fundação Odebrecht, eles gostaram do projeto, mas me contrataram para ser estagiário na Fundação Odebrecht, e eu fui para meu querido Calabar, além de Odina, onde eu fiz lá muitos projetos ligados a picoleteria comunitária, padaria comunitária, e aí eu vi essa possibilidade de integrar a administração para uma coisa mais humana, para uma coisa mais real e até social. E eu estou falando isso, porque na Fundação eu tive a possibilidade de conviver, esse sim, de todas as pessoas que eu conheci, eu conheci muita gente, conheci Daniel Dantas, eu conheci muita gente, banqueiros, chamado Norberto Odebrecht, o velho Norberto Odebrecht, não, que é o avô de Marcelo, o pai de Emílio. O velho Norberto Odebrecht, ele tinha uma capacidade enorme. Primeiro, ele tem uma visão de país. Ele é empresário no melhor sentido da palavra país. E eu tipo de conviver com ele. Em 2 momentos, eu convivi com ele. Era o cara que tinha uma visão de país e responsabilidade pelo trabalho. Escritor, escreveu sobre ética, educação pelo trabalho, sobre envelhecimento pelo trabalho, e deixou, e não avançou porque ele não conseguiu deixar a herança das ideias, dos sentimentos dele para a fundação, para a organização da Odebrecht. Ele não conseguiu disseminar isso. Se teve uma falha do velho, foi que ele não conseguiu passar isso para a organização. A Odebrecht virou só uma empresa muito lucrativa, vou dizer assim, só isso. Assim, sem esse lado que ele de visionário. Ele é um cara que, nos anos 70, nos anos 40, 50, 40, ele construiu, porque a gente sabe, o Cine Roma para a Irmã Dulce gerar renda com shows. A Irmã Dulce tocava sanfona e fazia shows, ela era sanfoneira, né, a Irmã Dulce. Foi a Odebrecht que doou o Cine Roma para poder levantar recursos para... E depois eu convivi com ele muito. Já depois que eu saí da Odebrecht, da Fundação, fui para Itacaré, do projeto, ele se hospedou lá no hotel, e eu convivi um pouco com ele nos projetos dele do Baixo Sul, Itacaré, Tuberá, e vi umas coisas assim que me... Desculpa não estar falando de comunicação diretamente, mas no sentido mais amplo de missão do trabalho, de o que fazer, por que fazer, como fazer. E ele falava, ele tinha vou falar sobre comunicação como exemplo. Doutor Norberto, ele comprou uma fazenda de cacau lá, ele foi na Juliana, tem fazenda modelo de cacau até hoje, podia estar com outro mundo, claro. Mas ele fez um trabalho de parceria, mas não é parceria para fugir de encargo trabalhista, não, parceria de verdade. Ele dava um mínimo para o trabalhador, e mais uma casa, e mais capacitação técnica, escola para o filho, uma casa decente, uma parceria mesmo. Só que era... Vocês são da região, vou falar para quem não está vendo a gente. Fazenda de cacau não tem cerca de arame farpado, né? Porque não tem bicho, tal. Pode ter uns pulos, tal, de carro, mas não tem bicho. E aí eu fui rodar com ele uma roça lá,
E aí tava a casa do trabalhador lá. Falando, não, do parceiro. Parceiro, de fato, parceiro. Não é enrolação, volta pra lá. Não é meeiro era realmente parceiro que dava terra e dava capacidade. E aí a gente foi entrar nessa área, aí o doutor Norberto falou assim, calma. Eu falei, não entendi direito que essa minha chegada, deixa ele autorizar a terra dele, a casa dele, que eu usava, toda a capacidade, assim, ele bateu palma para ele entrar numa área que não tinha cerca. Eu não sei se eu estou tendo muito. Sim, com certeza, tá. Eu tô entendendo tudo. Que não tem cerca. Doutor Norberto Odebrecht, com 82 anos, milionário, uma empresa de 100 países, todo legado, tem a humildade de chegar e bater. Enquanto o seu Zé não autorizou, pode entrar, Norberto. Aí entrou na área. Então, se tem alguma elucubração divergi muito, viajei muito na sua pergunta. De jeito nenhum. Eu tinha que explicar um pouco da minha vida profissional em cima disso. E eu tentei aplicar na minha vida esses conhecimentos que um desses três grandes pessoas que eu conheci na minha vida de 20 a 30, né? Que eu recebendo informação, os neurônios são... E que foi esses três caras aí, do ADES 2000, Sérgio Gordilho, Odebrecht, Dr. Norberto, e o povo da Bahia, né? Se você ficar atento ao povo, tem mais sabedoria na Bahia de Acarajé do que em Alexa Tala, né? Com certeza, É só prestar atenção. com certeza. Daí vem a comunicação. Super. Quando você traz essas histórias também, acaba transportando a gente para outros lugares, né? Para as nossas vivências. A gente acaba reconhecendo também um pouco da nossa essência. Eu digo porque às vezes acho que tem muito tempo que eu não paro, por exemplo, para ter esse tipo de conversa, né? Então a gente fica tão imerso nas nossas obrigações, tão imerso no trabalho, na vida, que às vezes a gente não para poder relembrar um pouco aquilo que nos formou, né? Que aí vem essa questão da sua trajetória, e também as pessoas. Eu gosto muito quando você fala isso de observar os detalhes. Eu sou uma pessoa muito assim também, né? Eu sou uma pessoa muito que eu não vou pelo óbvio, né? Eu tento buscar um pouco a mais, enxergo, eu falo assim, não, tem um dedinho, eu sempre falo isso, né? Eu falei, é porque eu sou assim, eu tô sentindo, tem um dedo aqui que tá me falando, eu tô ouvindo alguma coisa, eu não tô ouvindo nada, mas tem alguma coisa me falando ali. Ela já querendo fazer resenha, né? Mas eu queria dizer assim que foi um papo muito gostoso mesmo de se ter. Eu acho que já chegou a mais de 1h30. Não É o é? episódio mais longo, né? 1:08. 1h08? Então, por 1h30 a gente ainda tem. Então a gente ainda tem tempo. Bora lá. Mas, então eu olhei errado no meu relógio. Mas o que acontece? Mas não parecia que tem 1 hora, parecia meia hora, né? Não, é isso que eu ia falar, assim, eu fico querendo ouvir mais, falar mais sobre os baianos e sobre essas vivências, porque é saudade, sabe? É sobre saudade, é sobre afeto, é sobre diversidade, é sobre inclusão, aceitação, é sobre a nossa vida. E é isso, a gente se identifica nessas histórias. Algumas aqui eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, só através de você. E transporta aí, essas histórias também transportam para as nossas vivências que a gente teve em outros lugares. E a vontade é de chegar e ficar assim, deixa eu te contar aqui, que eu estava lá no sertão da Bahia, em Valente, que tinha uma pedra, enfim. Pois é. Então são coisas que transportam, que eu acredito que quem ler o livro vai também sentir isso. Não precisa ser baiano para poder ler esse livro, acho que essa não é a questão. E também falar assim, que eu admiro muito você, sabe, em relação à pessoa que você é, como que você trata as pessoas, isso desde o início, desde quando a gente se conheceu. Tamires nos aproximou, Tamires e Matheus são queridos, né, amigos em comuns que a gente tem, e que eu espero que
essa parceria com baianos, porque eu acho que é minha obrigação, seja concretizada, né, de fato, para que a gente consiga conquistar outros baianos e outras pessoas que admiram também a Bahia, para ter acesso a isso daqui, né? Para que elas também sejam transportadas para esse lugar de afetividade para onde trouxe esse episódio, inclusive, né? Tem duas palavras que me vieram à cabeça, né? Agora, uma depois dessa conversa, né? E uma antes dessa conversa. Depois dessa conversa, que eu vou logo para essa ordem aqui, a gente está falando aqui sobre reconhecimento, né? Está falando de reconhecer as pessoas, de reconhecer os lugares, de dar valor, de valorizar, de enaltecer. Está falando de história, né? Está falando de cultura popular, está falando de tudo aqui que a gente, né? E Kleber é uma pessoa que ele traz a simplicidade. E ele consegue trazer a simplicidade com o olhar de alguém que já foi para longe, mas mantém as origens. Então, assim, eu acho que é um recado, uma lição que fica para todo mundo de ver a vida, por mais que você tenha se tornado um Faria Limer, mas você nunca esqueceu ali do pé, né, no cacau, no sertão, em Salvador. Então, é sempre esse movimento. Eu acho que a vida é isso, é feita de idas e vindas, e a gente saber de onde a gente veio, saber de onde a gente é, e poder retornar, né? Toda vez que a gente precisar e toda vez que a gente quiser e toda vez que, como Letícia falou, toda vez que der saudade, né? E uma outra palavra que me vem agora é linguagem. A gente fala muito sobre isso na Vichy e lá embaixo, antes da gente subir aqui para começar a gravação do podcast, eu falei essa palavra e falei assim, a sua linguagem é a contação de histórias, a sua linguagem é o storytelling, né? Então, é o que você, a forma que você mais gosta de traduzir isso para as pessoas. Então, é a linguagem mais poderosa da comunicação. Então, um comunicador nato, um administrador que é um comunicador nato, que é um empreendedor, que é um empresário, que tem aí várias vertentes e que usa o storytelling de diversas formas para falar sobre tudo aquilo que ele reconhece, né? Como origem, como pessoas, como contato e as histórias que ele conhece, reconhece e desenvolve, se conecta durante a vida, né? Eu acho que isso é muito bacana, isso serve de lição. Isso é uma sabe, é um lifestyle muito bacana, né? Traduzido para outras linguagens. Então, o storytelling, ele tá aí. E ele tá aí em tudo que você faz. E isso é muito bacana de ver como que alguém, né, que não é da área de comunicação, usa isso de forma orgânica, né? Kleber usa isso de forma natural. É dele. Ser o contador de histórias, ser o piadista, ser, né, ser o amante da vida. Viver a vida e depois contar histórias. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender e valorizar também, assim como essas pessoas que estão aqui. Como falei, é emocionante, pessoas que eu admiro, profissionais que eu admiro essa interpretação de uma pessoa é emocionante. Isso que tudo que acontece é possível, porque tem uma outra pessoa do meu lado aqui, que é Juliane, que a primeira coisa que eu escrevi, assim, que ela estimulou a transformar no livro, né? E que eu precisava citar nessa. Está escrito aqui, está citado aqui na. Em todas as covers. Mas realmente ser um contador de história tem que ter o dom, tem que gostar de gente, tem que ter empatia, tem que ter, claro, uma lógica. Aí, minhas professoras de redação me ajudaram lá atrás, né? Tem aí uma bagagem de Escola Dona Irlândia, de Educandário de Mestre em Conquista, de Colégio Antônio Vieira, e as professoras de redação, obrigado, professoras, de introdução, desenvolvimento, conclusão, e eu preciso realmente falar que é emocionante, e por isso que até arrependi as palavras, que mas essa inspiração, o espírito, na melhor palavra de Espírito Santo, que eu falei que ia falar mais do Espírito Santo,
Não foi só sobre Mônica, não. Eu tenho uma história que tem que estar nesse livro, que é sobre um capixaba da melhor qualidade, chamada Harley. Esse cara, ele, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, Itacaré tinha um problema. Eu sempre falo Itacaré, que é meu quintal. Aquela tinha um problema sério, um lixão lá em Itacaré, olha que história boa. Vou contar aqui, essa ideia vai estar no Baianos 2, tá? Esse tinha um problema seríssimo de lixão na Mata Atlântica. E eu soube que lá em Itabuna, na verdade, Ilhéus, mas fora de Itabuna, ele tinha criado um aterro sanitário, que era para atender a região toda. Mas várias cidades, um investimento milionário. E uma empresa de capixaba, tá? Então eu brinquei que é negócio do Espírito Santo, mas... então o sul da Bahia todo tem que trabalhar com essa empresa de capixaba. E ela chegou e criou um aterro lá para fechar mais de 30 lixões, já fechou uns 12. E uma das últimas da lista era Itacaré. E eu fui até consegui chegar não. Sei lá, falam Oxóssi, um Iemanjá, que são produtores da floresta das águas aí, me fizeram ele, de forma aleatória, chegar até mim, lá na praia de São José, e aí chegou para mim, e chegou, não falou que era o dono dessa empresa, chegou lá para tomar uma cachaça, para ver a praia e tal. Aí eu falando para ambientar Itacaré, e esse capixaba, que é um cara, ele subverteu a ordem e ele se sensibilizou por resolver o problema do lixo da Itacaré, que era assim, Itacaré é muito pequena para uma empresa desse tamanho. Tem muitas cidades, Ilhéus, para resolver. Então esse capixaba, ele no final ele resolveu criar um centro de Itacaré e aí você fala um poder, onde é que eu quero chegar? O poder da história, o storytelling. Eu comecei a explicar para ele, convencer ele, estimular, motivar, achar como ele quiser, a resolver o problema de Itacaré. Tinha acabado de inaugurar o CTA, o aterro lá de Ita, para ir para Itacaré, porque eu contei uma história para ele. Contei uma história de uma Mata Atlântica que estava sendo devastada, de um lençol freático. Contei a história de um riacho. Eu mostrei os urubus para ele, estava ali pertinho de uma praia linda, que é a Praia de São José. Eu contei a história para ele. E isso mudou a cabeça dele, mudou uma região. E Itacaré hoje tem um centro de triagem que é referência nacional. Um ministro foi lá e vou contar. E aí já vira uma história. Eu contei uma história para ele que virou uma história que a gente vai contar. Rapaz, conta uma coisa por não acreditar. Um prefeito da galera do PT, a cidade toda do PT, e recebeu apoio do Ministério de Bolsonaro. O ministro Bolsonaro foi lá para Itacaré, ajudou a prefeitura, o secretário nacional de saneamento. Brigaram com o Bolsonaro por causa disso. Brigaram com o Bolsonaro, assim, teve. Não brigar, mas sim. Imagina, né? Imagina o Bolsonaro saber que está na cidade do PT, no estado do PT, na cidade do PT. Imagina que confusão. E o ministro do desenvolvimento que foi, choraram, tem isso, ela está assim, chorando pela história das pessoas daquele fechamento do lixão, porque daquele lixão, ele fala, um posicionamento, mas o que pesou mesmo foram as pessoas. Tinha 20 famílias, e isso tem um episódio da Economia Verde, que fala da vida, a gente pegou uma pessoa, Dona Mônica, que estava lá, convivia num lixão, os filhos dela disputando o lixo com cachorro, porco e urubu. Então, quando você conta a história de uma pessoa da forma certa, cria uma mobilização. Então, esse é o poder da história. Então, eu falo que vou ter uma história para ele. Se eu falasse para ele assim, não venha para cá porque vai ser importante para a financeira, não ia convencer. Porque Itacaré tem 30 mil habitantes, mas não sei o que, não ia. Ele foi por causa do impacto socioambiental. Então, se você souber contar a história. Agora, como é que você conta a história? Primeiro passo é você acreditar nela, né? Se não, você não mata. Se você não acredita, você tá enganando. Tá enganando a quem, né, galera? Tá enganando quem? Não sou eu. Enfim, desculpa se falei muito, mas eu gosto muito de exemplificar. E por último, para começar a concluir, a frase famosa: quer falar para o mundo, fale sobre sua aldeia. Então, esse livro pretende falar para capixabas,
para franceses, porque os arquétipos são os mesmos, no inconsciente coletivo, esses arquétipos da mãe, da mulher, do protetor, do soldado, da mulher, são arquétipos, né, que os gregos souberam lidar tanto. Se conseguir falar, mas a gente não consegue falar de forma universal, a gente fala da aldeia, fala da nossa tribo, aí o mundo vai prestar atenção. Agora conta pra gente onde as pessoas podem comprar o livro Baianos. Lá no Shopping Barra, na melhor do Nordeste, Sergipana, como seu avô, seu bisavô. Bisavô, de novo aqui remete à terra do cacau. Os Gapiúnas devem muito a Sergipe, tá? Então tem a Escariz, livraria Escariz, lá no Shopping Barra, que nasceu, que é um lugar muito gostoso, eu gosto muito de ir lá na Escariz. Na livraria Leitura, no Shopping Salvador. Na Amazon, no site da Heitor Mondrongo. Tem aquela, vou falar, pode ser que eu fale a memória, mas tem a Heitor Mondrongo tratou de colocar também na Barnes Nobles, pode ser? Tem uma editora, enfim. Bota lá na Heitor Mondrongo, que você vai achar lá, a sua hora de comprar na Amazon, via digital, entregar em sua casa, e tem a de Salvador. E por último, falar que a gente vai estar presente, quando fala a gente, a Heitor Mondrongo me convidou para participar da Bienal do Livro de Salvador, que vai ser nos dias de 25 a 28, se não me engano, no final do mês de abril. A gente corrige aí depois, mas é 25 a 28, se não me engano, de abril. A Bienal do Livro, a gente vai estar lá com os livros baianos, a gente conversando. Se eu quiser ouvir por acaso, é especial da casa, pode sentar e perguntar, que eu gosto de falar. Ele habla, esse homem habla. Falar e a gente faz eu não vou falar autógrafo, que parece meio arrogante. Eu vou. Dedicatória. Dedicatória. Ele vai olhar para você, vai identificar a sua essência e vai fazer uma dedicatória para você. Mas é isso. Olha, muito obrigada mesmo. Eu já tô doida para poder soltar esse episódio no ar, gente. Por favor, comentem em todas as redes sociais, no YouTube. Se quiser mandar pergunta, a gente vai passar para Kleber. Se quiser entrar em contato com ele, qual o arroba? @baianos, página do livro, @baianos, __. Pronto. E aí vocês acessam lá e podem adquirir o livro, porque eu acho que isso é muito importante para a disseminação aí da cultura, da valorização também desse cara que é maravilhoso. E acessem as nossas redes sociais, ativem o sininho para poder receber as notificações. Para quem está no Spotify, um beijo. Para quem está no YouTube, ó, é isso aí. Obrigada, Kleber. Viu? Lá no final, sabe qual é? Bora, Bahia! Bora, Bahia! Peraí. Eu tenho que falar certo. Bora, Bahia, minha porra! Eu me censurei. Obrigado, Obrigada. Ai, valeu.